Salve galera! Vamos lá? Começar mais uma aula de Laboratório de Ciências, hoje dando continuidade na aula 6. Hoje vamos continuar falando sobre o corpo humano. Então vamos lá! Aê pessoal, mais uma aula de Laboratório de Ciências. Obrigado pela participação de todos mais uma vez. Sejam bem-vindos à aula 6 de Laboratório de Ciências. Vamos conversar um pouquinho sobre o corpo humano. Na aula passada a gente começou, introduzimos alguns temas relacionados ao corpo humano e ficou uma perguntinha no final sobre a questão da coloração da nossa pele. Como que é a sua pele? Fala pra mim, sua pele é mais clara, sua pele é mais escura? O que você se considera? Branco, pardo, negro, indígena? Então, o que faz a nossa pele ser clara ou escura? Essa foi a pergunta da aula passada. Lembram-se? Então, o que vocês acham que faz a nossa pele ser clara ou escura? Será que é algum tipo de pigmento? Será que é alguma substância? O que vocês acham? Alguma coisa que está incluído na pele? Sim ou não? Sim! Então, o que faz a nossa pele ser clara ou escura é a melanina, ok? Melanina. É assim que a gente pronuncia. E a melanina, pessoal, ela não está relacionada só à coloração da pele. Então, a melanina está relacionada à coloração da pele, à coloração dos olhos, ok? E também relacionados à coloração dos pelos, do cabelo, enfim. Então, a melanina, ela define principalmente esses 3 pontos aí do nosso corpo, ok? Então, no caso aí dessa pessoa que vocês estão vendo aí na imagem à esquerda, ela é uma pessoa albina. E o que é uma pessoa albina? É uma pessoa que tem uma deficiência na produção de melanina. Então, a melanina que ela produz é muito pequena, ou quase nada de melanina, ok? Então aí você vai pensar assim, qual que é o ponto positivo e qual é o ponto negativo de você ter melanina? Para algumas pessoas, a melanina, ela serve, a pigmentação, ela serve para proteger a pessoa, ok? Então uma pessoa negra, ela tem uma proteção maior do que uma proteção de uma pessoa branca, ok? Então um olho também, o olho de uma pessoa com os olhos castanhos, ele é um olho mais protegido. Ele tem uma característica de ter uma proteção maior, principalmente contra o sol, ok? Então, uma pessoa que tem olho claro, ela tem uma chance de ter maiores problemas relacionados à iluminação. Tanto é que o olho também é mais sensível, ok? Pessoas com olho mais claro, já foi provado isso, cientificamente, que elas têm maior sensibilidade à luz. Então, aquela luz, da manhã, que quando você abre aquela janela, aquela coisa, nossa, aquela cara. Pessoas com o olho mais claro são mais suscetíveis. E pessoas com o cabelo mais escuro também têm maior proteção, ok? Então, no caso de proteção do sol, uma pessoa que tem um cabelo mais escuro consegue se proteger. Ainda mais as mulheres, Pensa que a nuca das mulheres, principalmente com o cabelo maior, fica mais protegida, ok? E essa parte de cima aqui da nossa cabeça também. A gente não recebe sol aqui, Então por isso que algumas pessoas utilizam um bonezinho. Então, o cabelo escuro também protege, ok? Então, a melanina, como que ela se define, Qual que é a definição da melanina? Então, a melanina ela é uma proteína presente na pele, nos olhos e nos pelos. Então, o que é uma proteína, professor? Então, a gente vai identificar que existem diferentes tipos de proteínas. Então, na carne, isso é um exemplo de proteína, nós temos algumas proteínas derivadas da carne. Então, existe proteína na carne, existe proteína no ovo, existe proteína nos grãos, tá? Então, essa proteína a gente absorve no nosso corpo, ok? Só que existe também a proteína estrutural. Então, a melanina, ela é considerada uma proteína estrutural. Ela faz parte da estrutura do nosso corpo,
ok? E ela está presente na pigmentação desses pelos, dessa pele e dos nossos olhos também. Olha aí, ó, que bacana. Então, nós temos aí um pai negro, uma mãe branca e um filho que não é nem tão negro quanto o pai e nem tão branco quanto a mãe. Então, percebam, pessoal, que essa questão da cor da pele, ela também está relacionada com as características genéticas, ok? Com as características que o seu pai, que a sua mãe passou para você, ou seja, que você herdou deles. Então, não tem uma regra definida. Se eu vou nascer branco porque minha mãe é branca, ou vou nascer branco porque meu pai é branco. Vai depender muito das características que você vai herdar, ok? Então, pode acontecer de você ter um casal como esse e você também ter vários filhos e cada filho pode nascer com uma pigmentação diferente, com uma quantidade de melanina diferente, ok? Então, pode ter um filho mais claro, outro filho mais moreno, né, com um tom de pele mais médio, outros mais negros, com um tom de pele mais escuro. Então, isso é definido geneticamente. E essas características, elas são passadas de forma aleatória. Então, por isso que pode ter filho que nasce mais claro, filho que nasce mais escuro, ok? Filho que nasce com a mesma cor da mãe ou com a mesma cor do pai, mesma tonalidade, né, de pele. Então, a cor da pele, ela não é uma herança que você pega ela simplesmente da forma como ela está. A gente chama isso de herança quantitativa. São vários genes que estão relacionados, não é só um, ok? Que estão relacionados com a coloração da pele, do cabelo, dos olhos, ok? Tranquilo até aí? Já definimos algumas questões aí do que é melanina. Então, a melanina ela está presente nesse tecido. Lembra que eu falei na aula passada que a pele também é um tecido? Então, a melanina está presente nesse tecido, que é a nossa pele. A melanina está presente na nossa pele, ok? E nos nossos olhos, nos nossos pelos. Olha lá que bacana, ficou o dia inteiro, né, meu querido? Nem conseguiu tirar a camiseta, tadinho dele. Olha lá, tá todo feliz. Imagina se você ficasse com essa situação aí. Ia ficar bonito se chegasse da praia, ia ser zoado até, né? Mas vamos lá, ó. Então, o que faz você ficar com essa tonalidade aí, né? Parecendo um pimentão. Então, são fatores externos que também estão relacionados, né? Com a coloração da pele. Então, uma pessoa que fica o dia todo, trabalha no sol, né? Principalmente o pessoal da construção civil, eles estão mais propensos a conseguir uma tonalidade de pele diferente, ok? Aí você vai me perguntar assim, professor, tá bom então, se eu sou branco e eu quiser ficar negro, então eu tenho que tomar bastante sol, aí eu fico negro? Não é bem por aí também, mas esse fator externo está relacionado com a tonalidade da cor da sua pele, ok? Então, quanto mais sol você tomar, mais escura pode ficar a sua pele, ok? Mas isso tem algumas limitações, tá? Como, por exemplo, uma pessoa branca, geneticamente branca, ela tem um limite. Então, não adianta você tomar sol até você achar que você vai ficar negro. Porque, dependendo da forma como você tomou sol, você também descama a sua pele. Não é? Não acontece isso? Já não aconteceu isso com você alguma vez? Você está aí na praia, aproveitando o sol, de repente acabou esquecendo de passar o protetor solar, ficou muito tempo ali, passa um dia, aquela dor nas costas, aquela coisa, você fala, pai, mãe, o que está acontecendo? Nossa, está doendo tudo e tal. Você praticamente danificou as células mais superficiais da sua pele. Então, por isso que dói, e dói bastante. Aí, depois que você danificou essas células, né, da sua pele, você precisa trocar. Igual uma cobra mesmo troca, né? A cobra ela não vai trocar de pele porque ela tomou sol. Ela vai trocar de pele porque ela precisa trocar, ok? Para ela poder crescer. Faz parte do processo de crescimento dela a troca de pele.
Então, ao longo da vida de uma cobra, ela troca de pele várias vezes. Nós, seres humanos, trocamos essa pele de acordo com a nossa necessidade, ok? Então, nesse caso, quando você toma muito sol, você matou essas células e essa pele vai precisar ser substituída. É por isso que a gente descasca, tá? O pessoal descasca a pele, fica aqui assim. Então, é por isso, tá? Então, depois que essa pele descascou, vem uma outra camada, menos superficial, né? Porque essa camada superficial já foi embora. E aí ela começa a tomar parte dessa região aí do seu corpo, seja da onde pegou sol, para que ela consiga se regenerar, ok? Então a nossa pele se regenera também. Mas tudo tem um limite, ok? Outra questão, proteção proteção do sol. O que são os FPS do protetor solar? FPS significa fator de proteção solar. Quanto maior é o fator de proteção solar, maior é a proteção que ele vai te conferir, ok? E maior é o prazo dessa proteção que você vai receber também, tá? Na sua pele. Então, eles aconselham que você, ao entrar em contato com a água, né, troque o protetor solar ou repasse novamente de 2 em 2 horas. Se você não está na água, aí você pode prolongar esse prazo um pouquinho para mais tempo, né? Pode ser 4 horas, 5 horas, depende do seu fator de proteção solar. Mas a maioria deles se mostra eficiente, até mesmo os de baixo fator de proteção solar, 15, 20, eles se mostram eficientes para a proteção desses raios UVA e UVB. São os raios que afetam a nossa pele. Então, nesse caso, você vai precisar passar mais vezes ao longo do dia esse fator de proteção solar 15, 20, ok? Diferentemente de um fator de proteção solar 50, 60, 70, ok? Tranquilo? Então, por isso que é tão importante a gente usar o protetor solar. Lembram-se que na aula passada a gente mostrou como o protetor solar ele bloqueia, ele é um bloqueador dos raios solares, principalmente desses raios UVA e UVB, que é uma região do Sol que a gente não enxerga. Não é essa parte da luz visível, ok? É uma parte não visível que pode danificar a nossa pele. Olha lá o Sol. A melanina, além de definir a coloração da pele, também é responsável por proteger a pele e os olhos da radiação UV provocadas pelo Sol. Então, como eu tinha comentado para vocês, a melanina ela não está somente na nossa pele, ok? Então, ela também está presente no olho e também está presente nos pelos. Por isso que é tão importante a gente usar protetor solar. E no caso dos olhos, óculos escuros, ok? Os óculos escuros são importantes para proteger o nosso olho. Pessoas negras, como eu tinha comentado para vocês, têm maior proteção aos raios solares do que as pessoas brancas. E os olhos claros possuem menor proteção. Mas nem tudo é ruim de você ter a pele clara. Por quê? A pele clara, ela também consegue produzir uma quantidade maior de vitamina D, tá? Então, uma pessoa negra, por ela ter esse fator, né, natural de proteção, que é a melanina, ela consegue absorver menos o sol. E a vitamina D, uma das formas de produção natural do nosso corpo de vitamina D, que é uma vitamina importante para a gente realizar algumas atividades metabólicas, algumas atividades também relacionadas à defesa imunológica, a vitamina D ela é produzida por meio do sol. Então, absorvendo esse sol que vem, né, esses raios solares, a gente absorvendo parte deles, a gente consegue produzir a vitamina D. Então é óbvio, né, que o protetor solar ele deve ser utilizado o tempo todo, sendo você branco, sendo você negro, sendo você um tom de pele mais neutro, né, mais mediano, não tão branco nem tão negro. Você também tem que usar protetor solar. Por quê? O protetor solar ele vai te proteger dos raios ultravioleta, UVA e UVB,
E também vai prevenir o aparecimento de rugas, o aparecimento de manchas, ok? Ou o alastramento, né, de algumas sardinhas, que muitas pessoas já nascem com essa sarda. Então o sol ele pode potencializar o surgimento de novas sardas no seu rosto ou no seu corpo, ok? Então por isso que é essencial utilizar o protetor solar. Aí você vai pesquisar qual é o protetor solar melhor para o seu tipo de pele. Se a sua pele for mais oleosa, você vai ter que usar um protetor solar que tenha menos oleosidade. Ou se a sua pele é muito seca, muito ressecada, você pode utilizar um protetor solar com hidratante, ok? Então vem os dois juntos nesse protetor. Como que eu vou saber isso, professor? Primeira forma de você saber qual é o seu tipo de pele é indo no médico. E qual é o médico que receita o protetor solar ideal para você e classifica qual que é a sua tonalidade de pele? É o dermatologista, ok? Então, nesses postinhos aí, você consegue pegar um encaminhamento para ir conversar com um dermatologista para ver se está tudo ok, se a pele está ok, se não tem problema nenhum, tá bom? E qual é o seu fototipo de pele? Então essa é a pergunta. Olhe para o seu tom de pele. O que você se considera? Considera uma pessoa branca? Uma pessoa parda? Uma pessoa negra? O que é uma pessoa parda? Uma pessoa parda é uma pessoa que ela tem um tom médio. Ela não é nem branca demais e nem negra demais. Ok? Então, já que vocês já definiram aí qual que é o seu fototipo, vamos ver o que é o albinismo. Lembra que eu comentei com vocês que existe essa deficiência do corpo de produzir a melanina? Então, o albinismo ele é isso. Ó. Ele é uma condição da pele que causa deficiência na produção de melanina. Isso pode afetar a cor da pele, dos pelos e dos olhos. Olha como que é a cor do cabelo dessa pessoa. A pessoa da direita aí, ó, esses três da direita, tem um cabelo muito mais claro. Quase branco, né, o cabelo deles. E olha o tom da pele. Um tom bem claro. Até os cílios são claros. Até os cílios do olho da pessoa é bem clarinho. E olha o olho ali. Aí você vai falar assim, nossa, professor, mas o olho dele não é branco. Pois é, mas o olho dele é avermelhado. Então, se nós não tivéssemos melanina na parte da onde define a coloração do nosso olho, nós teríamos uma cor muito parecida com isso, o vermelho, ok? Porque o vermelho, ele é, no nosso sangue, atrás dessa parte onde reflete a luz, a gente tem sangue. Então, você já deve ter observado em algumas fotos que às vezes aparece o olho vermelho, tá? Causa um reflexo nessa parte de trás do nosso olho, e esse reflexo é o sangue que nós temos no olho. Então, o nosso olho, se nós não tivéssemos melanina no olho, nessa parte onde define a cor dos nossos olhos, a gente teria um olho avermelhado, tá? Igual o coelhinho da Páscoa. Mas nem todo mundo tem essa condição, tá? De ter o albinismo. Então, tem pessoas que falam, eu gostaria de ter albinismo, porque eu seria branco, clarinho e tal, não sei o quê. Pois é, a pessoa albina, ela também sofre algumas dificuldades, principalmente para andar na rua. Então, quem tem albinismo não sai por aí andando numa boa, eu já vou caminhar tranquilo. Não, não é assim. Então, passa um protetor solar, põe um chapéu, e geralmente essa pessoa, ela sofre muito com manchas na pele também. Porque como ela não tem muita melanina, ou algumas não tem praticamente nada, então você tem a sua proteção, sua proteção ela fica prejudicada. Olha lá, ó. Então, qual seria a função da nossa pele? Então, olha ali, o menininho ralou a pele ali. Então, se ele não tivesse a pele, né, essa estrutura toda que reveste o nosso corpo, aonde que ele ia ralar? Imagina se fosse direto na carne aí.
né? Se fosse direto, né, nesse tecido que a gente tem abaixo da pele, a gente chama de tecido conjuntivo. As pessoas elas se machucariam com uma facilidade muito maior, ok? Então a pele ela serve para proteger o nosso corpo. Ela funciona como uma camada protetora, ok? Então a pele ela é um tecido de proteção, é um órgão, e nós temos o tecido cutâneo, que faz parte da pele também. E esse tecido cutâneo também está relacionado com um revestimento de alguns órgãos internos também. Então, também serve para proteger. Então, a pele, que é um órgão do tecido cutâneo, ele também serve para proteção. Então, nesse caso aí, essa criança ela machucou a pele e logo mais ela já tá melhor, já vai ficar melhor, porque existem células que vão, assim como acontece quando você tem uma queimadura, elas vão ser substituídas. Então, praticamente, ele danificou essas células e agora elas vão precisar ser renovadas. Então, ela serve para proteção e também para facilitar a troca com o meio. Então, por exemplo, no suor, quando a gente soa, não é porque é gostoso suar e tal. Então, primeira coisa que acontece quando a gente soa, essa água que está subindo na pele, ela está subindo quente, porque ela retira a temperatura quente do nosso corpo. O nosso corpo, ele precisa manter uma temperatura estável. Então, por mais que você faça uma atividade física intensa, você não vai chegar a 45 graus, 50 graus, só porque do lado de fora está quente e você está fazendo exercício físico, ok? Então, quem vai fazer esse papel de refrigerar o seu corpo também é a pele. Então, a pele, por meio do suor, vai facilitar as trocas com o meio. Então, quer fazer um teste? Chega em casa molhado, com aquela chuva, acabou de tomar aquela chuva, tá todo molhado, liga o ar-condicionado. Nossa, professor, você quer matar a gente. Pois é, esse ar gelado que vai tocar na sua pele, ele vai ser potencializado pela água que está contida no seu corpo todo. Então a água ela também serve para facilitar essa troca, ok? Então, além dele retirar essa água quente, ele também vai facilitar a troca com o meio, ok? Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa estrutura aí. Então, essa camada mais superficial a gente vai chamar de epiderme, a camada do meio, derme, e a camada de baixo, hipoderme. Então, a exemplo dessas três camadas aí, quando a gente tem uma queimadura de primeiro grau, a gente tem uma queimadura dessa primeira etapa aí, ó, a queimadura da epiderme. Quando nós temos a queimadura de segundo grau, nós temos a queimadura da derme. Então, além de ter atingido a primeira camada, também atingiu a segunda camada. Quando nós temos uma queimadura de terceiro grau, aí sim nós atingimos a primeira, a segunda e a terceira camada. Então, nesse caso, a pessoa que teve uma queimadura de terceiro grau, ela vai precisar de muito mais tempo para se recuperar, porque esse tecido todo ficou debilitado. É mais difícil de ser queimado, mas também é possível de ter uma queimadura de terceiro grau. Principalmente quando você se queima mesmo com fogo, com uma chapa quente, alguma coisa desse sentido, você pode ter queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Ok? Então, como eu disse, ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme. Ah, professor! E agora? O que a gente vai falar? Falamos um pouquinho da pele, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ossos. Então, esse primeiro sistema que a gente trabalhou agora, a gente chama de sistema tegumentar, ok? Do tegumento, da parte externa. A pele é um órgão, né, que está constituído do sistema tegumentar dos animais. E agora a gente vai falar sobre o sistema esquelético, do esqueleto. Então, todo mundo tem esqueleto, né? Algumas pessoas aí com os ossinhos quebrados, que fez muita arte na vida, já quebrou a perna, já quebrou o braço, quebrou a cabeça. Mas os ossos estão aí. E são bastante, hein, pessoal? Bastante osso.
O que eu quero que vocês entendam aqui é que, apesar de nós termos vários ossos, não é importante a gente decorar o nome de todos os ossos. E para isso que a gente tem o Atlas. Mas é importante a gente saber de algumas funções, principalmente desses ossos aí, ok? Ó, o menino já tá cansado, hein? Quer que eu mudo logo de slide aí? Ah, muda lá no slide aí, professor. Olha lá que bacana. Então, esses daí são alguns dos ossos que compõem o nosso corpo. Então, não sei se vocês já viram algum manequim aí ou algum esqueleto de verdade. Então, existem ossos que compõem a nossa mão, como por exemplo as falanges. Nós temos alguns ossos do crânio, como por exemplo as maxilas, os maxilares. Nós temos alguns ossos das pernas, dos membros inferiores, que são, por exemplo, a patela, a tíbia, fíbula. Nós temos ossos do pé, o tarso, temos ossos dessa parte do tronco, que são os ossos, né? Por exemplo, as clavículas, costelas, enfim. Então, quais as principais funções do sistema esquelético? 10 segundinhos para vocês pensarem. Vai, vamos lá. Função do sistema esquelético. Já sei, professor. Ótimo, então fala. Fala para mim, o que é o sistema esquelético? Qual que é a função dele? Isso mesmo! Ah, muito bem. Eu não escutei aqui o que você falou, mas é isso aí mesmo. Então, o sistema esquelético, ele serve principalmente para sustentação, movimentação, depósito de sais minerais. Depósito de sais minerais também, professor. Óbvio. Cálcio. O pessoal não fala, mãe de vocês? Toma bastante cálcio, filho, que isso aqui vai fazer bem para os seus ossos. Produção de células sanguíneas também, por meio da medula óssea. Então, os ossos, eles também estão relacionados a um outro sistema do nosso corpo, que a gente chama de sistema hematopoético. Ah, poético de poesia, não, hematopoético. Então, esse sistema, ele faz parte da produção de sangue, tá? Que está relacionado com o sistema circulatório também. Então, voltando para o sistema esquelético, sustentação. Os ossos não são rígidos, eles não são duros, eles não têm uma flexibilidade diminuída, né? Então, por que eles são rígidos? Né? Existem ossos mais rígidos e existem ossos mais flexíveis. Então, esses ossos mais rígidos, que sustentam o nosso corpo, eles são duros justamente para isso. Imagina se a gente fosse molengão, parecendo um bichão, jogando a cabeça pro lado. A gente ia ficar molengão aqui assim. Então, o osso, ele serve para ficar duro. Sustentação, ok? E ao mesmo tempo que ele é duro, nós temos o sistema esquelético que ele também faz movimentos. Então, essas articulações, então aqui, encontro entre dois ossos. A gente chama isso aqui de articulação. Como que eu consigo fazer esse movimento? Daqui até aqui nós temos um osso. Daqui até aqui nós temos outro osso. Como que eu consigo fazer esse movimento? Um osso chegando próximo do outro. Graças a articulações. E são essas articulações que vão ajudar nós, seres humanos, a se movimentar melhor. Ok? Então, graças a articulações, nós conseguimos nos movimentar. Então, uma pessoa mais de idade, uma pessoa com mais tempo de vida, ela tem a movimentação prejudicada, né, ou debilitada, por quê? Ao longo da vida, esses ossos já sofreram alguns desgastes. Então, fica mais difícil você fazer a movimentação. Não significa que é impossível, tá? Então, existem senhorzinhos aí com 90, 100 anos, caminhando, fazendo corridas, estão muito bem fisicamente. Por quê? Se movimentaram a vida toda. Então, progressivamente, o corpo foi degradando e se renovando, degradando e se renovando. Então, por isso que é importante a gente sempre estar fazendo exercício físico. Tá? Então, não é só porque é bom para emagrecer. A pessoa vai lá, vou fazer exercício físico, emagreceu
10 quilos, 15 quilos, parou de fazer exercício físico. Então, o exercício físico ele tem que ser contínuo, ok? E como depósito de sais minerais também é utilizado o sistema esquelético. Então, por exemplo, se você tiver com uma deficiência muito grande, se você não come nada de cálcio, nenhum tipo de sal mineral, você vai começar a degradar sais do seu próprio sistema esquelético. Então, por isso que tem, por exemplo, a osteoporose. Então, a osteoporose ela é uma doença em que os ossos começam a ser degradados, eles começam a perder cálcio. Então, você precisa fazer uma suplementação, você precisa consumir mais coisas que te dão condições de ter o sal, esses sais minerais, né? Como, por exemplo, o cálcio, para que aí sim você consiga ter esse depósito restaurado dentro do seu corpo, dentro do seu esqueleto, ok? Todos os seus ossos precisam de cálcio. E está relacionado também com a produção de células sanguíneas, por meio da medula óssea. Vocês já viram esse termo aí, medula óssea? Então, em alguns ossos longos do nosso corpo, a gente consegue produzir células que vão para o nosso sistema circulatório, ok? Então, por exemplo, células vermelhas são produzidas na medula óssea. Então, quando você tem compatibilidade de doação de medula óssea com uma pessoa, por exemplo, você vai doar parte dessa medula para que a pessoa tenha condições de gerar células vermelhas. Então, uma pessoa que tem leucemia, por exemplo, ela não consegue gerar células vermelhas. Então, ela fica debilitada no seu sangue. Então, ela fica fragilizada. E, consequentemente, ela pode morrer por conta disso. Okay? Então, por isso que as pessoas elas verificam, né, se tem compatibilidade para fazer a doação da medula óssea. Okay? É retirado uma parte dessa medula e aí, por ser compatível, você ativa esse sistema. Okay? Não é tão fácil, você precisa tomar uma medicação, mas você consegue ativar, fazer com que essa pessoa consiga gerar de novo, né, as células vermelhas. Olha lá, então, a gente está conhecendo algumas vértebras aí, ó. As vértebras cervicais dessa região aqui, o pessoal não fala? Nossa, trabalhei no escritório o dia todo, tô com a cervical doendo, hein? Faz uma massagem aí, vai, ajuda aí. Não é? Vértebras cervicais. E as vértebras torácicas? Estão próximas aqui ao tórax, né? Só que na parte de trás. Vértebras lombares. Então, geralmente, essas duas aí que são as que mais doem. As lombares e as cervicais. As lombares, principalmente para quem faz muito movimento, né, de agachamento, pegando coisa no chão, enfim. Essas vértebras elas ficam comprometidas porque elas forçam, né, o corpo. É muito peso nessa região. E entre essas vértebras aí a gente vai ter algumas substâncias que vão amortecer essa pressão. E pode acontecer dessas estruturas, que nós chamamos de disco, inflamarem. Se inflamar esse disco, meu querido, é uma dor danada. Pergunta para alguém aí da sua família se já teve hérnia de disco. Hérnia de disco incha, sem você precisar fazer nada, sem precisar fazer muita força, ela já fica doendo, ok? A sacro, que é essa parte de trás aqui, você consegue até sentir para baixo das lombares. E o cóccix, bem lá embaixo mesmo, assim, perto do bumbum, assim, você vai sentir esse cóccix aqui, ok? Então, tudo isso faz parte de um conjunto chamado de coluna vertebral. É a coluna, principalmente, que dá essa sustentação, para a gente conseguir flexionar um pouco, para a gente conseguir se manter rígido, ok? Então, é essa coluna que sustenta a parte do meio, a parte de cima da nossa cabeça também, e também faz uma ligação, né? Faz uma conjunção aí com os membros de baixo, porque ela também dá essa sustentação. Se a gente não tivesse coluna, ia ficar mole, os membros de baixo vão ficar debilitados também, ok? Ali é os ossos do crânio, só para vocês verem, né? Nós temos as maxilas, zigomáticos,
nasais, lacrimais, conchas nasais, próximo ali do nariz, os palatinos, mandíbula, vômer, entre outros. Ok? Ah, professor, mas eu tenho que decorar tudo isso de nome? Não, eu tô dando só alguns nomes para vocês. Se vocês quiserem decorar, vocês vão decorar um monte. Tem um monte de osso no nosso corpo, mas não é para decorar esses nomes. Por quê? São nomes complexos e a gente vai aprender, vocês vão aprender, de acordo com a formação de vocês, quando vocês resolverem fazer um curso, esses ossos especificamente. A gente só quer saber que eles existem e eles estão aí, ok? Então, se você pegar um crânio de uma pessoa, tá vendo ali que ele não é lisinho, perfeitinho, como as pessoas pensam? Então, o crânio ele é formado por divisões, por partes ali que são divididas. Ele não tem muita locomoção, né, igual outros ossos aí que conseguem se movimentar muito, mas temos as divisões aí que vai dividir e vai fazer com que a gente diferencie uma parte da outra. Okay? Do nosso crânio. Olha lá, os ossos dos membros inferiores. Nós temos alguns exemplos aí. Húmero, a una, o rádio, os carpos, metacarpos, falange, fêmur, patela, tíbia, fíbula, os tarsos ali, ó, na parte do pé, os metatarsos e as falanges. Ok? As falanges nós temos também nos membros superiores. Olha o tanto de osso. Isso aí é geral, tá, pessoal? Vai decorar isso não. Olha a quantidade de osso que a gente tem no nosso corpo. Então, todos eles cumprem muito bem com essas funções que eu falei para vocês. A gente não consegue fazer um movimento, uma atividade física, agachar, levantar. Tudo isso porque nós temos um sistema muito complexo do sistema esquelético. Então, quando a gente quebra um osso, o pessoal fala assim, ah, o osso é morto. Será que o osso é morto mesmo? Já quebrou um osso? Dói, pessoal, dói. Nossa! Mas por que que dói? Porque o osso ele também tem, dentro da estrutura dele, vascularização. O que é vascularização? Significa que tem vasos sanguíneos nos ossos. Então, quando a gente quebra um osso, quebra ele, rompe ele totalmente, por mais que você coloque ele numa região muito próxima, aquela região ela vai criar um calo, a gente chama de calo ósseo. Então, você consegue saber, ao longo da vida de uma pessoa, por meio de um raio-x, saber se ela teve um osso fraturado ou não. Ok? Então, por exemplo, quando uma pessoa morre, e aí você vai lá e pega os ossinhos dessa pessoa, você consegue saber se ela fraturou, se ela quebrou, por meio desses calos ósseos aí que surgem. Ok? Então essa é uma das ferramentas aí para a gente saber se ele quebrou, formação de calos ósseos, e a função dos ossos, de uma forma geral, cumpre muito bem com o papel de fazer a nossa sustentação. Agora a gente vai para o experimento, um experimento muito bacana. Vocês podem fazer esse experimento em casa, não é obrigatório, tá, pessoal? Não vai sair fazendo um experimento que às vezes não dá conta. Então, para fazer esse experimento, é sempre legal que você tenha um acompanhamento de um adulto, tá? Na aula passada, eu esqueci de comentar, por a gente trabalhar com luz, com energia elétrica e tudo mais, é interessante que você sempre procure a orientação de alguém adulto, ok? O pai, a mãe, que assim você evita de se machucar, beleza? Não quero ninguém machucado na aula de laboratório não, hein? Encontrar comigo aí na rua, todo quebrado, falar, professor, pediu para fazer experimento, eu quebrei minha perna. Então, foi culpa minha não. Então vamos lá, ó, são 4 réguas de 30 centímetros. Ah, professor, eu tenho uma régua só. Beleza, né? Você vai usar essa uma régua ou você vai usar qualquer tipo de coisa que seja dura, comprida, dura. Pode ser um pedacinho de pau aí que você tem no quintal, um pedaço de cabo de vassoura, ok? Qualquer pauzinho ou qualquer coisa que seja mais dura, porque a gente vai usar e vocês vão entender como. A fita crepe ou fita adesiva, chamam de durex, né? Ai, durex! Uma cadeira, pode ser uma cadeira comum, qualquer cadeira serve. Um copo com água, ok? E é só.
Por enquanto é só. Só isso, professor? É, só isso. Só isso. Você vê como o experimento é simples? Então tá aí, ó, os materiais que você vai usar. Então vamos ver como que vai funcionar o nosso experimento na prática? Eu já estou com os itens aqui. Então eu peguei uma régua dessas comuns e eu vou utilizar uma outra coisa que às vezes vocês podem improvisar aí da casa de vocês. Estou usando uma colher de pau, mas pode ser qualquer pedaço de pau, qualquer coisa que seja rígida, ok? Então aqui nesse caso, ó, a régua vocês vão utilizar ela para imobilizar esses membros de cima. Lembra que eu falei para vocês que aqui tem um osso e aqui tem outro, e essa parte aqui do meio vai ser articulação? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão imobilizar isso aqui. Vocês vão pegar essa parte aqui da régua e agora vocês vão passar. Não é para passar muito. Ai, passou muito aqui, professor, grudou tudo no meu braço. Não, para passar um pouco, só para poder fixar. Ó. Então aqui no caso eu coloquei um pouco da fita. Por isso que é legal você ter uma pessoa para te ajudar. Poder cortar, poder fazer tudo certinho. Aqui eu vou prender com a fita do lado de cá também. Então tá bem no meio, ó, da articulação. Ok, prende um lado, agora eu vou prender o outro lado. Ah, já tá ficando difícil, hein? Vou colocar dos dois lados. Ó, um dos lados já está imobilizado. Agora eu vou imobilizar o outro. Como se fosse colocar de castigo, né? Pais que estão acompanhando aí o experimento, fala pro seu filho assim: vou te colocar de castigo, moleque! Você não vai andar mais! Não vai colocar isso aqui. Pronto, pessoal. Os dois membros superiores já foram imobilizados, ó. Eu não consigo dobrar, então eles têm que ficar reto, ó. Não dobra, ó, ó, ó. Esse do lado de cá, ó, ó. Então, primeira coisa, copo de água. Então aqui tem um copo de água e nesse copo de água eu vou ter que abraçar ele com as duas mãos, ok? Então com as duas mãos eu vou abraçar esse copo de água. Ó. E agora eu tenho que, com as duas mãos, tentar pegar essa água, né? Como que eu vou beber essa água agora? Ó. Ó, eu não consigo dobrar, ó. Agora com um só, ó. Ó. Fica difícil. Nem se eu colocar pro lado, nem se eu colocar pra cá, ó. Fica longe. Então eu não consigo tomar. Mas eu tenho que conseguir, de alguma forma. Vou burlar o sistema aqui. Não consigo. Posso tentar o que for que eu não consigo, ó. Meus braços estão imobilizados. Eu não consigo fazer esse movimento de trazer ele para mim. Ok? Porque está imobilizado. Então, se eu não tivesse articulação, ou seja, se eu tivesse um osso único aqui, ó, se isso aqui fosse um osso só, eu não conseguiria fazer esse movimento para conseguir trazer o copo para mim. Ok? Agora vamos para a segunda parte do experimento. Agora, pessoal, para a segunda etapa, a gente vai precisar enfaixar a parte de baixo da nossa perna. Vocês viram que eu quase caí aqui, né, pessoal? É porque aqui eu coloquei a régua e o pedaço de pau, que vocês viram, e ficou bem enfaixadinho aqui, ó. Bem durinho, ó. Opa! Então tá bem duro. Estão conseguindo ver daí? Vou até abaixar aqui para vocês poderem ver.
Então conseguem enxergar daí? Ok. Qual que é o desafio agora? Então aqui tem uma cadeira, ó, uma cadeira, pode ser qualquer cadeira. O desafio agora é sentar nessa cadeira normalmente. Por quê? Agora, observem que é como se eu estivesse com perna de pau. Eu não posso dobrar. Então a minha perna está dura. E para eu sentar aqui, vou precisar dobrar minha perna, né? Então vamos tentar? Vamos ver o que vai acontecer? Ai, 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 ai. Olha o movimento que eu estou tendo que fazer para sentar, hein? Ó, não posso dobrar a perna. Ó, tá tudo fixado aqui. Tô todo duro, tô todo duro. Então tá aqui, ó. Consegui. Quase me estribuchei aqui, mas consegui sentar. Percebam, pessoal, qual foi a dificuldade de fazer esse movimento aqui? Com isso daqui preso. Então imaginem se nós não tivéssemos articulações. Se nós não tivéssemos ossos menores, né, ou ossos que se encontrassem em outras regiões para que a gente conseguisse fazer esse movimento. Então, ossos muito longos, eles têm essa dificuldade. Então, por isso que é muito fácil você quebrar um fêmur, um osso muito grande, por conta disso. Porque ele não se articula, então é mais fácil dele quebrar. Ok? Então, tentem fazer o experimento. Comentem com o professor de vocês o que vocês acharam, se foi difícil, se foi fácil. Eu quase caí aqui, então tomem cuidado, por isso que a gente fala. Peçam o auxílio de uma pessoa adulta, principalmente para amarrar, tá? Para colocar aí as fitas adesivas, porque é muito difícil, realmente é muito difícil colocar as fitas adesivas sozinho. Ok? Pessoal, esse foi o experimento de hoje. Agradeço de coração a todos vocês. Até a próxima aula. Vai aí o último experimento, a última pergunta para a próxima aula, hein? Então, pessoal, só para a gente finalizar a nossa aula bem agora, perguntinha para a próxima semana, não pode faltar, vocês sabem. Professor Pardal jamais ia deixar finalizar a aula sem perguntar. Então, quantos micro-organismos existem no nosso corpo? O que vocês acham? A gente chutou, né, quantos fios de cabelo tinha no cabelo, quanto na cabeça, aliás, quantos fios de cabelo tinha na cabeça. Nós chutamos também a quantidade de células que nós tínhamos no nosso corpo. E agora, a quantidade de micro-organismos? Vocês acham que tem bastante? O pessoal fala, né? Ah, tem bactéria, tudo tem bactéria. Dentro do nosso corpo também deve ter bactéria, não é? Quantos micro-organismos tem? Então, pesquisem aí, ou chutem também, é mais fácil pesquisar, porque vai chutar coisa errada. E vejam aí quantos micro-organismos tem para a gente responder na próxima aula, ok? Essas aqui são as minhas referências. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi uma satisfação estar próximo de vocês. Até mais e tchau, tchau!